Bom, vamos dar início aqui então à introdução do Dario Report. A ideia aqui é mais ou menos igual escrever um arquivinho no Word ou no bloco de notas. Então você tem aqui o menu arquivo novo para criar um novo relatório e abrir para você abrir o relatório, ver como foi feito ou executar, que só executa o relatório, mais nada. Bom, então eu vou fazer aqui um arquivo novo e ele me pergunta onde ele quer salvar os arquivos. Então no meu caso aqui eu estou usando uma pasta aqui na unidade F, tá? Então eu vou criar aqui uma nova pastinha para começar a demonstrar ele. É um negocinho bem simples que eu vou demonstrar. Vamos aguardar aqui o Windows, que ele está patinando aqui. Agora vamos lá que ele vai deixar eu criar uma pasta. Botão direito, novo, uma pasta. Vou chamar aqui de rede Arlet. Vou dar 2 cliques. E vou dar 2 cliques aqui para salvar o meu arquivo. Bom, vou chamar aqui, por exemplo, o nosso relatório aqui de vendedores. Vendedores 1, por exemplo. Então eu vou salvar aqui, ele vai criar o arquivinho no local determinado. Esse botãozinho aqui você pode ir salvando. Aqui em cima você vai escolher a base de dados. Então no caso aqui eu vou escolher o Rede Arlet. Neste ponto aqui ele pede o usuário que eu vou trabalhar. Nesse caso dessa base de dados eu vou trabalhar com a loja 001. Então eu vou colocar a loja 001. E vou colocar a senha desse usuário deste banco de dados. Vou dar conectar. Se a conexão for bem sucedida, ele vai ficar em cinzinha aqui e já está pronto para a próxima etapa. Nota aqui embaixo que eu estou na primeira aba aqui, que chama Aliás do BDE, que é para fazer a conexão, a primeira conexão do banco de dados. Depois, a próxima etapa é criar uma consulta SQL para que você visualize os dados e com isso você possa gerar depois o relatório e exportar para alguma mídia. Quando você clica aqui em consulta SQL, ele vai te dar uma opção desenhista e outra expert. Então a gente vai trabalhar por enquanto como desenhista e ele te lista aqui em tabelas todas as tabelas possíveis que tem nesse usuário, que é o loja 001, desse banco de dados. Então, no caso, como eu chamei o meu relatório de vendedores, eu vou procurar aqui uma tabela que tem a ver com vendedores. Então, eu vou localizar aqui, a que chama vendedor. Quando eu clico nela, do lado direito, ele aparece campos de seleção. Ele vai lá ler toda a tabela e ver todos os campos que essa tabela tem. Então ele quer saber o que eu quero selecionar. Então, por exemplo, eu vou pegar o nome, vou apertar o raiozinho, vou apertar o código e vou apertar o raiozinho. Então eu estou selecionando nome e código. E aqui embaixo, vocês podem ver que ele vai fazendo a formatação do SQL. Então, ele está falando assim, o select, que é seleciona, o vendedor.nome, o vendedor.código da tabela de vendedores. Vou dar um salvar aqui, é costume de eu ir salvando. Eu vou pular essa parte de condição e vou escolher a ordem que eu quero, se eu quero em ordem de código ou de nome. Então eu vou colocar ordem de nome, para listar em ordem de nome. Feita essa parte aqui, você pode notar que a instrução SQL mudou um pouquinho. Então agora ele colocou a parte order by vendedor. Então você está montando um SQL de consulta, né? Que é uma query, é uma consulta simples e bem facinho, sem digitar nada de código. A terceira parte aqui que a gente pode pegar para ver o resultado dessa visualização seria pular aqui para a grid de visualização. Então eu vou clicar nela, ele pergunta se eu quero realizar uma formatação de grade ou de somas, eu vou falar que não. E automaticamente você vai ver o resultado desse SQL que eu criei aqui, dessa consulta. Então nota que eu selecionei o nome e o código,
de todos os vendedores, sem cláusula nenhuma, e fez uma listinha aqui para mim. Eu vou dar o fechar. Feito isso aqui, ó, se você já montou essa parte aqui, você já poderia gerar um relatório rápido, sem desenvolver nada, apenas clicando aqui no preview de visualização. Ele cai nessa tela aqui, pergunta o tamanho da fonte que você quer gerar o relatório. Eu vou colocar uma fonte 10. Se quer que apresente com linhas em grade ou não, quer que apresente em paisagem ou não, e se quer que apresente zebrado ou não. Eu não vou marcar nada disso, vou dar prosseguir. Ele vai fazer uma formataçãozinha para mim, sozinho, não vai ter muito efeito visual, mas ele vai tentar se virar para gerar um relatório simples aqui com poucos cliques. Então, seria aí um relatório que o sistema não tem de vendedor, bem facinho, bem bobinho, sem muita dor de cabeça. Olha lá, ele já me chamou o preview. Ó. Eu posso dar um preview, já vou ver na tela aqui o relatório. Está processando. O processamento está um pouquinho mais lento, porque eu estou gravando, deve ser isso que dá uma seguradinha. Mas olha que legal, ele já chamou aqui, ó, o relatório dos vendedores, tentou se formatar sozinho, ó, tá? E sem dor de cabeça nenhuma, você não digitou nada, não fez programação nenhuma. Tá? Então essa é a primeira parte aqui do nosso Dario Report, foi bem bobinho, é apenas uma introdução, mas ficou tranquilo. Aí você pode apertar aqui salvar, pode voltar aqui para o Alias BTE e desconectar, e esse relatório aqui está pronto. Se fosse um usuário comum que fosse usar, ele não precisaria abrir o relatório inteiro. Ele poderia vir aqui, arquivo. Opa, ele dá o conectar. Aí ele poderia vir arquivo, executar. Que não deu certo aqui, deixa eu fechar. Eu tenho que fechar, esqueci dessa parte. Então ele pode vir aqui, arquivo, executar. Aí ele clicando nessa parte, o sistema já vai automaticamente executar o relatório sem ter que programar ele de novo. Já está prontinho, mastigadinho para execução. Ele não precisa reprogramar tudo. Então essa parte aqui que a gente gerou apenas o SQL com o desenhista, não mexeu em nada e está prontinho o relatório de vendedor aqui de nome e código, bem bobinho mesmo, bem rápido, sem muito segredo, sem muita frescura aqui. Tá acabando aqui, ó. Já gerou. Vou dar um fechar. E vou parar por aqui esse primeiro